Bom, senhoras e senhores, vamos gravar esse vídeo aqui para falar sobre o processo térmico de revelimento. O que consiste o revelimento? Consiste em minimizar as tensões que o material tem após o processo de têmpera. Esse processo de têmpera é onde você endurece o material, porém depois desse processo o material ele fica com excesso de tensões em toda a sua extremidade. Com o revelimento você tende a tirar essas tensões, né? E portanto o material ele fica um pouco mais macio, onde ele consegue ter propriedades mecânicas bem melhores, né? No caso de choques, impactos, ele vai ser um material onde a dureza da têmpera não vai influenciar nesse processo mecânico. Vamos falar um pouco do processo de revelimento. O processo de revelimento, então, eu tenho que aquecer o material, né, gradativamente, onde o material, no caso o aço carbono, ele tende a ser aquecido numa faixa entre 210 a 310 graus Celsius. Essa temperatura gradativa ela vai fazer com que o cristal presente no material ele vai fazer uma nova formação do grão. Essa nova formação do grão ele vai se reajustar, né, no material a ponto dessas tensões serem liberadas. O que a gente precisa fazer então para que a gente consiga fazer esse revelimento? A gente precisa aqui de um forno, no caso que nós temos um forno elétrico. Esse forno ele vai nos dar essa temperatura, na verdade ele tem a temperatura até maior, ele vai nos dar essa temperatura, a gente vai aquecer esse material até 310 graus Celsius por 2 horas. A questão da faixa etária de horas, você pode ter de 1 a 3 horas, você tende a ter um bom revelimento no material ferro-carbono. No caso, nosso material aqui é um material que ele foi temperado. Depois nós vamos passar aí o vídeo da têmpera. Então é um material 1020, ele foi cementado, né, processo, e aí ele ficou com uma dureza de 365 Brillion. Então, portanto, a gente vai fazer então o revelimento para poder reduzir essas tensões e em si reduzir um pouco essa dureza do material. Então a gente precisa de uma mufa, né? No caso um forno elétrico, e a gente precisa também de um recipiente com água ambiente. Essa água ela vai fazer então o processo aí de choque térmico do material. Como o material ele vai ser aquecido apenas a 310 graus, o choque dele vai ser apenas para não deixar que esse material fique tão mole, né, ou perda um pouco da dureza dele, somente para poder as tensões normais do material adquirido pelo processo de cementação, né, tem para cementação, a gente tem essas tensões minimizadas, beleza? Então esse material aqui a gente vai colocar no forno, né? Vamos colocar aqui o forno, vamos fechar. Esse forno aqui é um forno elétrico, né? Então ele tem aqui todo o processo aqui de material refratário. Então a gente colocou o material aqui, vamos fechar aqui o forno. A gente vai ligar aqui o forno e vamos setar aqui na temperatura de 310 graus. Vamos só, ele está aqui 350, vamos colocar 310 graus aqui para poder essa temperatura não ficar um pouco mais alta. O que acontece aqui, galera, no processo de têmpera, no caso o nosso material era 1020, a gente tem que o 1020 ele não dá têmpera. Então, para que o material fique mais duro, a gente faz o processo de cementação. Então, cementação, eu vou explicar no próximo vídeo como vamos fazer a cementação. Mas só tecnicamente explicando o processo, então, de que o material ele adquire uma certa dureza, no caso o aço 1020, que esse material ele é um material onde no diagrama ferro-carbono
ele tende a estar num patamar ali de ferrita mais perlita. Quando a gente faz esse processo de aquecimento com carvão, com o processo de cimentação, ele passa da zona crítica, que é acima de 723 graus. Então a gente aqueceu ele a 930 graus. Ele passou, então, com esse cimento, ele adquire, né, carbono em sua extremidade, em sua superfície, e ele passa então a ficar num processo crítico onde ele tem uma dureza um pouco maior. Deixamos aí em torno de 4 horas, a gente pode deixar até um pouco mais, 8, 12 horas, né? Deixamos 4 horas, fizemos o choque na água. E o que acontece? Quando a gente faz o choque, esse material que era ferrita mais perlita, ele passa a ser um material austenítico. Quando a gente dá o choque térmico desse material, ele passa a ser um martensítico. E daí que a gente consegue então a dureza desse material. A gente vai fazer um ao vídeo, espero que a gente vai ter aqui as 2 horas que a gente vai esperar aqui do material, e aí a gente vai filmar o processo de choque térmico desse material. Bom pessoal, então a gente já chegamos aqui a 310 graus Celsius, já passamos as 2 horas de tratamento aqui da peça no forno, né? E muita gente perguntou sobre esse barulho que ocorre aqui, como esse agora que aconteceu no forno. Bom, aqui é um forno elétrico, né? Então ele, para manter essa temperatura, ele arma e desarma uma contatura que tem aqui, né, no painel do forno. Então esse barulho é o arma e desarme da contatura. Ele é só para esclarecimento, que o pessoal ficou com dúvida perguntando. Bom, então vamos aqui, né, fazer a abertura do forno. Mas antes vamos colocar os nossos EPIs aqui, né? A luva cor de raspa, que é importante. Quando se fazer o processo de têmpera, que a temperatura se eleva, né? No caso 930, 980 graus, é importante você ter o avental e uma máscara, né, de protetor facial por conta da indução térmica, que é muito alta. Como a gente só está em 310, a indução não é tão alta assim, né? Mas a luva é importante, beleza? Vamos utilizar também aqui a nossa ferramenta tenaz aqui para estar pegando aqui o material que está um pouco quente, beleza? Então vamos abrir aqui o forno. A gente vai pegar o material aqui e já diretamente fazer o choque em água. Esse resfriamento aqui ele tem que ser contínuo, né? Onde o resfriamento ocorra no material inteiro. Então a movimentação aqui, até ele resfriar totalmente, ela tem que acontecer. O resfriamento é muito rápido, né? Então praticamente o material já está frio. Material frio, já consigo, né, pegar aqui ele frio tranquilamente. Bom, então só recapitulando, fizemos a têmpera, no caso desse material que é 1020, aço 1020, a gente fez a cimentação. Como o material ficou duro, ele cria muitas tensões internas, a gente faz então o revenimento para poder tirar um pouco dessas tensões, que é isso que a gente fez aqui. Revenimento, ele fica no forno de 210 a 310 graus de 1 a 3 horas. No nosso caso a gente deixou 2 horas no forno e fizemos aqui o choque em água, temperatura natural. Beleza? Fica aí o nosso vídeo aí para vocês estudarem e fazer isso na prática. Beleza? Um outro detalhe, temos também tabelas que explicam isso. A gente pode fazer um novo vídeo aí para poder estar explicando também essas tabelinhas para vocês, ok? Valeu galera, até a próxima.